aí galera do YouTube, beleza? Sejam todos bem-vindos e este vídeo é literalmente para os fãs do WTDS. Trago a vocês aqui um resumo da live da Dynamic Games, isso mesmo, trazendo para vocês as novidades. Eu peço que deixe o seu like, porque essa live foi muito boa, e se você é fã, você vai se inscrever e deixar o sininho ativo também, beleza? Fiquem agora com o resumo dessa live. Aqui vocês estão vendo aqui um vídeo que é de um caminhão novo que vai ser lançado agora, além dos ônibus que já está confirmado no jogo, que é o Mascarello R8, o Roma 8 e também o Comil 1200, Comil Invictus 1200 para o World Bus, e para o World Truck está confirmado também esse caminhão que vocês estão vendo aqui atrás, que é o Lone Star. Quais são as cidades que vai estar nessa atualização? Olha, para os dois jogos, a cidade que vai vir agora vai ser a cidade de Irecê. Tá? Ela vai fazer uma junção no nosso mapa ali entre Salvador e Palmas. Então vai ter um caminho para você conseguir chegar a Irecê por Araxá, por Salvador e por Palmas. Não vai ser possível agora em dezembro, mas em janeiro, no mais tardar no começo de fevereiro, vai estar lançado também o cenário de Belém e Araguaína. Essa atualização do World Bus e do World Truck, infelizmente atrasou bastante devido nós tivemos algumas razões particulares, mas eu não posso prometer ainda devido ao fato que tudo pode acontecer. Se vai ter o Comil 6x2? Sim. A ideia é que sim, nós também estamos trabalhando para o Comil Invictus 6x2, o LD, né? Primeiro vai ser esse 4x2 que vai ser lançado, e no futuro vai ser o 6x2. A gente já está com ele em produção também. O pessoal perguntando sobre o G7, se vai ser remodelado. Por enquanto ainda não. A gente tem previsão de remodelar ele para o futuro, mas a gente ainda está terminando algumas outras coisas que a gente tem prioridade em fazer, para depois a gente fazer remodelagem dele, tá? O pessoal está perguntando do multiplayer. O multiplayer a gente já tinha comentado várias outras vezes, né, que o multiplayer a gente só ia fazer depois que a gente terminasse o mapa todo do jogo, né? Então a gente ainda está seguindo isso. Só que tem um porém, a física que a gente utiliza no nosso jogo para funcionamento dos caminhões e ônibus, carrocerias e tudo mais, ela é bastante pesada para alguns aparelhos. Então a gente tem um outro planejamento para o multiplayer, tá? A gente tem um outro jogo, a gente até já fez alguns testes alguns dias atrás em funcionamento de multiplayer, rodou muito legal. Eu acredito que com esse outro jogo a gente vai apresentar, por exemplo, os caminhões, os ônibus em multiplayer, só que a gente ainda não sabe se essa parte do multiplayer vai funcionar corretamente para todo mundo, para todos os tipos de celulares e tudo mais. Então a gente vai fazer alguns outros testes e nós temos uma previsão de lançar essa modificação, no caso do World Truck e do World Bus, em multiplayer. A gente tem a intenção de lançar isso aí em breve, tá? A gente quer fazer pelo menos mais uns 2 meses de testes, vamos ver como isso vai funcionar. E se der tudo certo, a gente vai lançar o multiplayer sim, tá? Não vai ficar dentro do jogo oficial, tá? O jogo World Truck e o World Bus, eles vão ser os jogos normais, e vai ter um jogo à parte para ser o multiplayer desses jogos, tá? A gente vai fazer isso para evitar problemas do tamanho do download, evitar problemas também do funcionamento do jogo em si, porque a parte de multiplayer é muito diferente da parte atual. Então a gente vai fazer esse tipo de coisa, tá? O pessoal está perguntando aqui também do PX, né? Bom, gente, o rádio PX a gente já até digamos assim, a gente fez uma versão inicial. Antes do lançamento do jogo a gente já tinha feito uma versão funcional do rádio PX, e infelizmente ficou muito pesado, não deu certo,
O jogo chegava até a fechar sozinho quando a gente utilizava a parte do rádio PX, mas nós estamos desenvolvendo uma nova forma de fazer ele. Nós temos até as vozes já gravadas, algumas vozes inclusive de youtubers bem conhecidos de vocês aí, que eu acredito que vocês vão gostar. A gente vai determinar esse novo sistema do rádio PX. Ele a gente vai tentar fazer que ele fique leve para rodar nos celulares sem ter esse problema de fechar o aplicativo. Então nós vamos trabalhar nessa parte do PX agora cremos aí para o mês de março, mais ou menos o PX no World Truck vai estar funcionando. Gente, como vocês sabem, nós temos 70 caminhões no jogo e é muito difícil a gente fazer peças para todos os caminhões. Então a gente tem algumas coisas relacionadas à oficina que nós vamos fazer, que já está inclusive em produção. Só que a gente não vai conseguir atualizar todos os caminhões de uma vez. Então, conforme as peças que a gente vai desenvolver a partir de fevereiro, a gente vai começar a desenvolver essas peças. A partir desse momento é que nós vamos começar a trabalhar nisso. Então, cada um dos caminhões que a gente for fazendo as peças, a gente vai lançando e vai fazendo a oficina aos poucos. Porque nosso jogo tem bastante caminhões e é muito difícil de fazer peça para todos eles e manter também essa frequência de atualizações, né? Perguntando aqui também sobre a opção do bagageiro para o Worldbus. Esses novos ônibus que estão sendo feitos, todos eles vão ter o bagageiro funcional. Por enquanto ele vai funcionar, a hora que você abre a porta o bagageiro vai abrir também. Para os ônibus antigos ainda a gente não vai implementar esse sistema. A gente vai esperar um pouco porque algumas coisas vão precisar ser remodeladas nos ônibus antigos para poder receber os bagageiros. A versão de PC é um pouco complicado, tá? A gente acredita que a gente vai continuar só na versão de Android por enquanto. A gente tem vontade, claro, de fazer uma versão de PC, mas a gente não está, digamos assim, prontos para isso. A gente tem uma equipe muito pequena, como vocês sabem, e para a gente desenvolver para PC a gente precisaria de um investimento bem maior, para a gente poder investir bastante na questão gráfica, na questão funcional do jogo também, questão de funcionar com vários tipos de dispositivos, como os volantes, os joysticks diferentes que existem no mercado. Então demanda bastante tempo, mas claro, a gente não vai descartar essa hipótese no futuro, mas por enquanto a gente ainda vai continuar só na parte do Android. Tá? Para iOS é um pouco complicado para nós, porque a gente lançou, no passado a gente lançou o Heavy Truck no iOS, e assim não foi tão interessante para nós, no sentido de quantidade de jogadores. Tá? É claro, a gente tinha, digamos que a gente, 98% dos jogadores que tinha no Heavy Truck, 98% dos jogadores eram no Android, então a gente acabou focando muito mais no Android, que é o caso do nosso jogo atual. A gente está focando 100% no Android, sem muita expectativa de fazer para iOS. Atualizar mais o nosso jogo na versão Android, a hora que ele estiver mais completo, com o mapa mais completo, e a gente tiver um tempo aí para respirar, aí a gente vai desenvolver uma versão para iOS, mas a gente não pode prometer que vai ser no mês 5, no mês 7, no mês 9, a gente não tem como precisar isso, tá? Nós não temos essa intenção de fazer uma abertura para mod agora, primeiro porque jogo para celular, vocês sabem, sempre precisa ser otimizado, as pessoas precisam desenvolver os modelos pensando que isso tem que rodar no celular, e muita gente faz os modelos em 3D sem pensar nisso. Então, por enquanto, a gente não tem essa intenção de deixar isso aberto para mods. Tá? A parte de carregamento do cenário é algo que é extremamente necessário no nosso jogo. No nosso caso, o nosso cenário é muito extenso, ocupa bastante memória RAM, tá? Não é memória de espaço físico, mas é memória RAM do seu celular. Então, o nosso cenário, como ele é muito extenso, a gente precisa fazer esse carregamento depois de alguns quilômetros. Então, por isso que a gente sempre tenta fazer cada pedaço de cenário, a gente sempre tenta fazer com uma extensão bastante interessante para que você
possa dirigir por bastante tempo antes de fazer a troca de um cenário outro. Gente, as mãos no volante igual tinha no Heavy Truck, no World Truck e no World Bus não é possível porque a gente criou aquele sistema de você poder controlar a posição da câmera. Porque senão você vai puxar a câmera, por exemplo, lateralmente, vai vir para cá e os braços não vão poder mexer, eles vão ter que ficar fixos, então ficaria muito estranho a sua cabeça nessa posição e os teus braços como se estivesse mais para lateral. O pessoal está pedindo muito assim, esse Mercedes 710, F4000. Gente, a gente não tem muito interesse em fazer esses caminhões, tá? Esses caminhões muito pequenos. Porque assim, os fretes que eles fazem, na verdade, na realidade, seriam fretes curtos. E o nosso jogo tem um mapa bastante extenso, então seria difícil de ficar utilizando esses caminhões e o valor dos fretes para eles teriam que ser muito baixos em relação aos outros veículos. A gente prefere manter os veículos um pouco mais pesados. Então vamos lá para mais perguntas. Bastante pedido de cidades também. E quando a gente finalizar essas cidades do Nordeste, a gente vai começar a rever alguns outros pontos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, assim por diante, tá? Então, no momento agora, o nosso foco é Norte e Nordeste. Nós estamos desenvolvendo também um novo sistema de inteligência artificial para os veículos, para a gente poder ter eventos nos cenários, por exemplo, supomos teve um acidente na rodovia, os veículos passarem por ali, desviarem do acidente, eventos, por exemplo, de blitz de policiais nas estradas. Então nós estamos redesenvolvendo a parte da inteligência artificial, para que não fique também veículos batendo na traseira da gente e tudo mais. A gente está refazendo isso totalmente do zero, tá? Legal. O pessoal está pedindo rádio, né? A gente pode até voltar nisso daqui uns dias novamente. Eu acredito que lá para fevereiro a gente volte a trabalhar com essa questão do rádio para ter músicas no jogo. Sistema de empresa, contratar outros motoristas. A gente tem já um pré-sistema desenvolvido para isso, tá? A gente ainda não pode prometer quando que vai lançar isso, porque ele está bem complexo. A gente precisa fazer uma funcionalidade legal para essa parte da administração da empresa, para ter também, para a empresa também ter gastos e não só o lucro, né? Porque senão fica muito fácil, você compra vários caminhões e daí só tem lucro e tal. Então a gente está desenvolvendo uma forma com que a empresa também tenha gastos, para que você saiba contratar determinado motorista dentro do jogo, um motorista que vai te trazer mais lucro, um motorista que não vai te trazer tanto lucro, um caminhão que, sei lá, pode dar mais problema, pode consumir mais combustível ou ter menos cargas para ele e tudo mais, tá? Assim, a parte de sair do caminhão, às vezes não tem muita utilidade. A gente vê alguns jogos que não tem muita utilidade o personagem sair de dentro do caminhão para fazer alguma outra coisa. Porque a gente entende que alguns usuários querem isso, mas também temos uma outra quantidade de usuários que não querem isso. Não querem ter essa obrigação de ter que descer do caminhão para fazer alguma coisa. Então é algo que a gente precisa pensar bastante, tem que ser muito bem balanceado, para evitar de ser algo maçante, algo enjoativo, algo que você tem que fazer toda hora e fala, poxa, eu quero dirigir o caminhão, eu estou no simulador de caminhões, eu não quero ficar andando para lá e para cá. Então é algo que a gente tem que avaliar bem. Está pedindo lead, se não poderia ter a opção de uma câmera livre, mas a gente tem interesse em montar um sistema de screenshots para você poder tirar uma foto no ângulo mais legal, digamos, você conseguir configurar o ângulo da foto que você quer. Gente, vender os caminhões é interessante. Nós temos também um planejamento para isso aí. Até temos uma lista de coisas bem grande, tá, para a gente fazer. Isso aí para nós, isso também envolve aquele sistema que eu estava comentando agora há pouco, que é o sistema da empresa. Caminhão T800. Está na nossa lista de desenvolvimento também. O pessoal quer arquear mais os caminhões. Sim, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer, mas na verdade a gente já está meio no limite, porque a parte de arqueamento ali modifica a forma da jogabilidade, né, da física, então a gente
tem que deixar mais ou menos um termo funcional que não prejudica a jogabilidade também. O pessoal está perguntando aqui também sobre a otimização do jogo. Olha, gente, tem gente que confunde um pouco essa questão de otimização de jogo, tá? Tem gente que acha que o cenário todo quadrado é um cenário otimizado. Na verdade, não é assim que funciona. Otimização é você fazer um cenário bonito funcionar num equipamento ruim. Otimização é que você conseguir fazer rodar o jogo, mesmo tendo uma qualidade boa, entendeu? Isso é otimização. O pessoal pedindo 1620 no baú. Boa pedida, vamos deixar na nossa lista aqui também 1620 baú. Sim, a carreta basculante já está pronta e a gente vai colocar. Nós vamos colocar já em breve a carreta basculante, tá? Já está pronta, inclusive. Infelizmente não deu para colocar na atualização passada, porque tive alguns imprevistos aí, acabei conseguindo ter tempo de colocar ela, mas ela já estava pronta e agora eu vou colocá-la para funcionar na próxima atualização, tá? Gente, a questão da iluminação noturna é um probleminha assim meio grande para nós, devido ao nível de detalhes que a gente tem no mapa e nos caminhões, tá? Então, cada luz que a gente coloca no jogo, o jogo fica mais, digamos, pesado. Por enquanto está bem complicado, a gente vai ter que manter da forma que está por enquanto e vamos ver mais para frente o que a gente vai conseguir fazer isso aí, tá? O pessoal pedindo a cidade de Fortaleza, o pessoal pedindo cidades lá do... gente, tudo bem, a parte da cidade de Fortaleza é uma cidade que vai ter no futuro, porém, como eu expliquei para vocês agora há pouco, o mapa está indo para o lado do Nordeste agora, então a gente vai melhorando, aumentando esse mapa, até a gente ter as cidades que a gente pretende ter para fechar o mapa na parte do Nordeste, tá? O pessoal perguntando de Brasília, Brasília também, gente, é o mesmo esquema que eu comentei também, tá? A gente vai terminar agora, fechando o nosso mapa no Nordeste, para a gente poder fechar uma malha do nosso mapa vai ficar completo, digamos assim, de fora a fora, e aí sim a gente pode fazer algumas ramificações para abrir algumas outras cidades, tá? Deixa eu ver. Pessoas nas ruas. É o mesmo caso dos veículos, né, gente? Quanto mais veículos a gente coloca para rodar, quando você coloca o sistema de trânsito, por exemplo, no máximo, você vê que o jogo fica mais lento. E quando você vai diminuindo a quantidade de veículos no trânsito, o jogo vai fluindo melhor, né? Então, pedestres é a mesma coisa. A diferença é que os pedestres ainda ocupam um pouco mais de memória, porque eles têm animações, né? Então é algo também que faz parte do nosso novo sistema de trânsito, que eu comentei, que é o novo sistema de inteligência artificial, que vai conter os pedestres, que vai conter os semáforos e que vai conter as carretas de volta e tudo mais. Nós temos alguns caminhões para ser feitos, alguns caminhões americanos. Nós temos o T800 que está na lista, temos o Lone Star que está aqui atrás, que a gente vai lançar ele já na próxima atualização. O pessoal também pede bastante o 1935, que também está na nossa lista. Só que, gente, a gente não consegue agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente faz um caminhão, faz mais um, lança, leva um tempo para ser feito. Então, a gente não consegue lançar tantos caminhões ao mesmo tempo assim, tá? Então, temos alguns caminhões na lista, 1935 está na lista, temos o T800 está na lista, temos mais alguns outros caminhões de fora também na lista, temos o novo Iveco também, só que vai demorar um pouquinho mais de tempo porque a gente tem bastante coisas ainda para ser desenvolvido, tá? Então, não vai ter como ter carros pequenos no jogo por enquanto, tá? Vamos manter só nos caminhões. Mais opções de carga. Sim, gente, a gente tem também algumas outras coisas sendo desenvolvidas para as cargas. O pessoal está falando das opções das cargas das carretinhas Vanderleys com carga seca, né? Carga aberta, né? Então, claro, a gente vai estar aumentando isso aí também. Gente, sobre os ônibus aqui, a gente tem o mesmo esquema dos caminhões. A gente tem também uma pessoa só para modelar os caminhões e os ônibus. Então, quando ele está fazendo um caminhão, enquanto ele não terminar aquele modelo, ele não pode fazer nem outro caminhão e nem outro ônibus. Então, é assim que o pessoal está pedindo também para colocar uma opção de colocar um letreiro funcional nos caminhões. Está na nossa lista também, tá, galera? A gente tem uma lista extensa das coisas. Essa parte do letreiro funcional é algo que está
está na nossa lista dos itens a serem feitos junto com a oficina. Quando a gente conseguir fazer oficina para os veículos, a gente vai estar fazendo esse letreiro funcional para você poder colocar uma frase que você queira também, tá? Cara, assim, é que fazer o veículo amassar também depende um pouco mais também do processamento do celular, tá? E os nossos veículos são bem, digamos assim, bem detalhados, então eles têm muitos triângulos, muitos polígonos. Isso, quanto mais polígonos tiver, mais pesado fica, e se o sistema de danos, por exemplo, bater e dar um amassado, por exemplo, ele vai pesar mais no celular. Vai ter alguns celulares que não vai nem suportar, tá? O pessoal falou também da carreta própria. Então, gente, a carreta própria também está no mesmo esquema que eu comentei atrás sobre o sistema de empresas, tá? Tá na nossa lista também, fazer essa boiadeira de 2 andares, tá? Já tem bastante gente pedindo realmente essa boiadeira. O pessoal perguntando aqui se a gente vai fazer outros jogos. Sim, claro, é nosso objetivo. Nosso objetivo é que no ano que vem a gente traga, além de atualizações para o World Truck e World Bus, a gente traga pelo menos mais um jogo novo. Então, gente, eu queria aproveitar aqui para falar para vocês aqui que hoje, como comentei no início da live, hoje a empresa está completando 16 anos de existência, foi aberta no dia 17 de dezembro de 2004. Então hoje com 16 anos de existência dinâmica. E aproveitar para dizer para vocês que a gente agradece de fundo do coração mesmo vocês que jogam nossos jogos, que participam das nossas redes sociais, que nos seguem no Facebook, no Instagram, no YouTube. E a gente fica muito feliz. Esperamos que vocês estejam todos bem depois dessa pandemia e de tudo que está acontecendo. Ano que vem a gente vai trazer muita coisa nova. Como eu também disse, pelo menos um jogo novo vai ter ano que vem. E é isso, galera. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Em alguns dias eu volto para a gente conversar um pouco mais e quem sabe trazer um pouco mais de novidades para vocês, tá? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.